podemos chamar de questões contemporâneas da educação, que diz respeito a assuntos difíceis, a assuntos polêmicos, eles estão agora um pouco fora de foco, deu uma esfriada, né? Os fatos mudaram um pouco o seu curso, e aí eles saíram de cena, saíram de evidência. Mas, aí, recentemente, foram assuntos que causaram muito barulho, né? Que dizem respeito, então, a alguns desafios que a educação está tentando responder, ou está tendo até mesmo, de certa maneira, combater, porque são bastante contraproducentes, né? E aí a gente está falando de algumas mistificações em torno dos reais problemas da educação. A educação tem muitos problemas, como a gente vem debatendo aqui, muitos problemas mesmo. E aí existe, então, como eu vou dizer assim, existem posicionamentos, existem uns discursos muito complicados que querem dizer que o problema da educação seja esse ou aquele aspecto, e de forma que mistificam as coisas, que criam mais distorções a respeito da educação do que soluções, na verdade, né? Que aí a ideia de uma escola sem partido, existiu esse projeto chamado Escola Sem Partido, questão aí também de uma suposta ideologia de gênero que estaria presente nas escolas. Eu vou juntar isso com o terceiro ponto, que seria uma aula só para isso, que é a questão da saúde do trabalhador da educação, que a gente trabalha com essa questão também. Em um momento, essa mistificação em torno da educação estava tão feia que dá para relacionar esses assuntos facilmente. Então, do que a gente está falando? Você bem breve, que eu acredito até que seja um debate que vocês conheçam, mas, como eu disse, saiu de cena um pouco. Começando pela ideia de escola sem partido, a gente tem aí uma questão legítima, mas que está misturada com um caminhão de falsas preocupações, e muito provavelmente com intenções destrutivas para a educação, né? Quando você vê o nome Escola Sem Partido, então assim, a gente não quer partidos políticos dentro da escola. Bom, acho que ninguém quer. Mas do jeito que as coisas eram colocadas, dava-se a impressão de que dentro das escolas tinha gente agitando bandeira de partido, tinha gente fazendo campanha de político, né? Falava-se aí de uma suposta doutrinação marxista, ou e também marxismo cultural, né? Marxismo cultural é a expressão mais pesada e preocupante de todas, porque a origem dela é literalmente o fascismo italiano e o nazismo alemão, que eles falavam do marxismo cultural como uma força existente aí desde a Revolução Russa de 1918, que adentrava as manifestações culturais, as instituições culturais, inclusive o ensino, e que estava levando aí as pessoas a abandonarem seus valores tradicionais e abraçarem o comunismo, né? E aí, assim, era muito mais uma mistificação do que realidade, já naquela época, e hoje continua sendo também. Talvez ali em 2018 estava muito intensa a discussão em torno disso, saiu de cena bastante, né? E aí a Escola Sem Partido, então, era um movimento que dizia que era preciso assegurar o direito das famílias e dos alunos de aprender, de ter acesso aos conteúdos em sala de aula sem um viés ideológico.
E aí, para isso, o projeto nacional do Escola Sem Partido era a fixação obrigatória de cartazes em todas as salas de aula, dizendo assim que, mais ou menos assim, não vou lembrar exatamente, que se o aluno se sentisse lesado em suas crenças, seus valores, ele tinha o direito de, de recorrer a alguma instância contra o professor. O projeto Escola Sem Partido sumiu de vez, assim, quando o STF finalmente decidiu contra, né? Porque você tinha aí alguns municípios, e se eu não me engano, chegou a ter alguns estados inteiros fazendo leis locais a partir das pautas de escola sem partido. E aí, né, você tem aí, teve uma mobilização recorrendo contra isso, pela inconstitucionalidade dessa proposta, vai contra a liberdade de cátedra, que é a liberdade do docente de ensinar. E o STF, nesse caso, acatou e aí, por enquanto, sumiu, né? E aí, assim, como eu disse, quais mistificações que tem aí, né? Primeira delas é a suposição de ser possível uma escola completamente neutra, um ensino completamente neutro. Como a gente viu aqui, né, com o Alto C, considera a escola um aparelho ideológico de Estado. A gente não entrou a fundo, mas a gente citou em alguns momentos o Foucault, que fala da instituição disciplinar, da estrutura disciplinar da escola. Então, tudo na escola é de um posicionamento ideológico. Tudo na escola é doutrinário, né? O pessoal costumou falar doutrinador, mas o mais correto é doutrinário, né? Tudo na escola é doutrinário, tudo no ensino é doutrinário. O jeito de sentar em fileira é doutrinário. A forma do professor estar lá na frente, os alunos, né, todos de frente para ele, existe uma mensagem ali, existe um porquê, existe um valor que é ensinado para nós de forma não verbal, mas é ensinado a nós, né? O sinal, que é o mesmo sinal da fábrica, tudo isso é doutrinário também. A questão, e a gente viu com o Paulo Freire também, né, questão da educação bancária, tudo isso é doutrinário. Eu lembrei do Paulo Freire que ele fala, né, tudo então tem um posicionamento ideológico, a questão é se o seu posicionamento ideológico é construtivo, não é excludente, é em prol da justiça, da igualdade, etc, né? E a questão vai ficando delicada conforme as pessoas a favor do Escola Sem Partido falavam mais, conforme expunham mais, né? Porque então, conforme estava essa coisa muito simplificada, assim, uma ideia simplificada de uma escola apartidária, as coisas pareciam ser atraentes. Mas conforme, né, aí expunham mais os seus propósitos, seus porquês, daí a gente via as complicações das coisas. Um dos argumentos, por exemplo, mostrar as várias facetas de qualquer assunto. Isso implicaria, né, uma ideia de que quaisquer assuntos têm várias facetas, né? Ninguém nunca foi atrás de dizer isso para os professores de exatas e de biológica. Não, de biológica sim, né? De biológica sim. E em alguns momentos de exatas também. Porque daí a ideia não era assim, as diversas perspectivas em ciência. A questão era muito mais firmar pé em, em posicionamentos religiosos, ou muitas vezes nem muito bem religiosos, claramente religiosos, né? E também algumas perspectivas aí de questionamento, principalmente da história com H maiúsculo. Parece que não, mas a história é uma ciência. É uma ciência bem peculiar, com suas próprias regras, seus próprios métodos, mas é uma ciência. Então, eu citei agora há pouco o nazismo. O,
a gente tem a gente tem uma porta aberta muito perigosa quando a gente fala de qual o outro lado da história contada sobre o nazismo. Hum? É uma porta que não deveria ter sido aberta, e foram lá e abriram, né? Que é do negacionismo com relação ao Holocausto, do negacionismo do perigo do fascismo, e assim por diante, né? Mas uma das inspirações desse movimento eram certos movimentos nos Estados Unidos que conseguiram impor em alguns estados o ensino do criacionismo, né? Dentro da escola, lado a lado de teorias científicas como o evolucionismo. Esse aí também é uma falsa simetria, né? No sentido de que, bom, você não coloca na mesma função social, inclusive, uma teoria científica e, e uma crença. Eu falei dessa derrota no STF de Escola Sem Partido, mas na verdade eles tiveram uma vitória no STF também, isso deixou eles muito animados, eles acharam que ia conseguir mais coisas. A vitória no STF, que Escola Sem Partido deu um empurrãozinho, foi do ensino religioso nas escolas, que não era nenhuma novidade, mas do ensino religioso de uma religião apenas. Não foi para frente, mas essa porta tá ali aberta. Em algum momento alguém pensa e fala assim: nossa, lembra que aquela lei saiu, né? Então, saiu a lei e o STF, o STF ratificou, falou que não tinha problema, não. Então, você ter na escola o ensino de uma religião apenas, né? Não aquele ensino religioso, que seria história das religiões. Mesmo esse, não sei se teria tanta função assim, mas aí, né, você tem lá na escola, inclusive na escola pública, o ensino de uma religião apenas, aí, não é ensino religioso, aí é catequese, né? É algo bastante complicado. Ou escola sem partido e outros grupos aí se batiam também com relação à questão da tal da ideologia de gênero. Teve um momento tão doido em torno da discussão da ideologia de gênero que teve aluno meu chegando na maior das inocências falando assim: ah, professor, eu gostei da ideia da ideologia de gênero. Eu falei assim: não, você tá doido. Ideologia de gênero não existe, né? Esquece, né? Até assim, uma pessoa, uma pensadora que veio para o Brasil, a Judith Butler. Judith Butler veio para o Brasil, sofreu animosidades do nível assim, ser ameaçada no aeroporto, sabe? E eu vi gente nas redes sociais defendendo, não, que ela estava só colhendo o que havia plantado. Para vocês terem uma ideia, Judith Butler, ela defende o conceito de identidade de gênero. Ela acha que é interessante esse conceito, que é necessário em alguns momentos. E diziam que ideologia de gênero era, não existe gênero nenhum, vamos trocar o gênero das pessoas, aquele papo do kit gay, vamos ensinar a criança a ser gay na escola. Então, assim, não, a ideologia de gênero não existe, não existe um projeto de gaysificação, né? A criação dessa expressão de ideologia de gênero ela é razoavelmente antiga, aparentemente até onde chegaram procurando a raiz disso. Tem mais de 10 anos e surgiu em um contexto de grupos católicos mais, digamos assim, intensos em seus posicionamentos. E aí, só que assim, rolava como daquelas teorias da conspiração que se disseminam aí entre pessoas propensas a adotar teorias da conspiração. E aí, por motivos políticos, subitamente tornou-se pauta pública, pauta eleitoral, né? Disseminando muito medo nas pessoas, porque tudo aquilo que diz respeito à moral sexual causa muito medo nas pessoas. Já disse Freud, William Reich e mais um monte de outras pessoas aí. Então, assim, não existe, mas
mas o medo dessa ideologia de gênero foi tão forte, que a Base Nacional Curricular Comum, né, fundamento, marco jurídico da nossa educação, dos conteúdos que são ensinados, saiu sem a palavra gênero em lugar nenhum. Tamanho barulho que foi feito em torno disso. Evidentemente, um barulho ridículo em alguns momentos, né? Porque a gente viu aí anos atrás cenas do tipo tirar a palavra gênero textual. Texto não é texto homem, texto mulher, gênero texto. Não preciso explicar o que é gênero textual, né? Mas chegou nesses exageros, o gênero textual, o gênero alimentício, né? A palavra-chave gênero virou uma bomba, assim. Você queria causar, você falava gênero, pô, né? Não interessa que gênero você está falando. Né? E aí disseminou-se medo, simplesmente medo, né? Sobre muita gente acreditando mesmo nisso, assim, né? Eu lembro disso 4, 5 anos atrás, secretário da Educação de gestões anteriores, né, falando assim, nossa, tem família me ligando, falando assim, então agora vocês estão ensinando meu filho a virar gay na escola. E, e a secretária de Educação com vontade de responder assim, meu senhor, a gente não consegue nem ensinar matemática, o seu filho vai ensinar ele a ser gay. Né, como se fosse uma coisa assim, aprenda, né? E, mas esse espantalho ideológico, né, um falso problema, causou bastante. Está quietinho o assunto em torno disso. Eu achei que essas eleições municipais iam trazer de novo essa monstruosidade, essa mistificação aí, mas não sei, não entendi por que não apareceu. Eu jurava que ia aparecer, que bom que não apareceu, né? Precisa debater os verdadeiros problemas da educação e não essas mistificações aí. A gente precisa estar atento a isso atinge nosso trabalho de psicólogos da educação, porque daí nisso sobra para a gente, né? Esses psicólogos, tudo querem fazer nossos filhos se tornarem homossexuais, são todos marxistas. Nossa, gente, coitados dos psicólogos que são marxistas de fato, né? Um grupinho desse tamaninho, assim. E muitas vezes isso gera problemas reais, situações de dificuldade concreta, como restrições ao nosso trabalho, restrições sérias mesmo, tá? Restrições assim ó, tchau psicólogo, aqui nessa escola a gente não quer você. Né? Então, situações como, por exemplo, você está fazendo um grupo do assunto X, você está fazendo um grupo de jogos, como a gente falou recentemente aqui, certo? Hoje a atividade é jogos, galera. E aí, a ideia, né, é a gente ficar jogando em silêncio, aí conversando, vai papeando. Você pegou ali no clima grupal algum tema importante, você vai, tá. Mas aí você não tem restrições, vão surgir os mais diversos assuntos. E aí surge aí falar de homossexualidade, eu disse, repito, não era nem o tema do grupo. Então tá, ok, vamos lá. O que acontece? No dia seguinte, não precisa nem demorar muito, né? No dia seguinte, o grupo da psicologia falando de homossexualidade para as nossas crianças. E, nem criança, enfim, que é adolescente já, falando de homossexualidade, não quero meu filho ouvir falar disso, que não sei o quê. E óbvio que eu estou falando de escola particulares, que são sempre as mais difíceis, né? E assim, e aí inviabiliza o trabalho mesmo. Assim, tchau, a gente não quer você falando desse assunto. Não, mas no grupo não era desse assunto. Não. Então, se surgir esse tema, eu devo censurar a sua criança? Aí você não tem uma resposta, né? Enfim.
Então, essas situações existem, tá? E vem dessa mistificação que criou-se, então, de todo esse monte de notícias falsas, bem absurdas, que disseminaram a respeito, né? A lei que ainda não foi regulamentada, estão enrolando para regulamentar, a lei de contratação de psicólogos e assistentes sociais para as escolas, ela foi vetada pelo Jair Bolsonaro, ele alegou, foi vetada, daí a Câmara dos vereadores, com a eleição municipal na cabeça, hein? A Câmara dos Deputados derrubou o veto, né? Ele alegou razões orçamentárias para vetar, mas a gente sabe que, na verdade, é uma birra, né, do, 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 dos grupos que ele representa com relação ao trabalho da psicologia, né? Um posicionamento assim, a psicologia afronta nossos valores, né? Bom, a psicologia defende os direitos humanos e se isso afronta os valores que ele representa, é complicado, né? Para onde a gente está indo com isso, né? Inclusive, então, assim, às vezes até são questões, assim, que eu entendo as pessoas quererem passar longe dessas questões, né? Não, isso envolve toda aquela tensão política, principalmente ali de 2018, né? Envolve todo aquele embate político desagradável, porque muitas vezes é muito sanguíneo, pouco inteligente, não é? Então, eu não quero saber desses assuntos, eu entendo perfeitamente, né? A pessoa não querer saber dessas questões por causa da forma agressiva com que foram abordadas na maior parte das vezes, né? Mas aí um mínimo de conhecimento a respeito disso, para estar atento, para estar atenta, para saber ali como contornar em alguma situação, né? E na maioria das vezes a melhor forma de contornar é justamente elucidando, né? Calma, meu senhor, calma, minha senhora. Ideologia de gênero não existe, ninguém está ensinando seu filho a ser gay, não. É... mas tem tutorial de maquiagem gay na internet. Tem. E isso quer dizer o quê? Então, não tem nada a ver com o que a gente está fazendo na escola, né? Então, a gente precisa ter um conhecimento mínimo dessas questões, por mais que sejam desagradáveis, por mais até mesmo assim, eu prefiro nem entrar nesse debate, eu prefiro ficar longe, não prefiro nem dar meu posicionamento, mas ter aí algum senso a respeito disso tudo é necessário, né? Um conhecimento aí a respeito dessas questões é necessário, até porque aí, como eu disse, teve essa lei, então em breve tudo der certo, espera que sim, está sendo feita uma pressão para regulamentar isso, mas acredito que com a pandemia ainda fique difícil, mas vai ter, vai ter bastante emprego em escola, né? Ainda bem. As escolas precisam, a nossa categoria vai precisar de trabalho também, está precisando também.